Graça e paz, povo de Deus, esse é o programa Semeando Vida. Eu sou o pastor Cristiano Lopes, bom estarmos conversando. Aí, fazer um pedido, antes do pastor Márcio, que está aqui, né, se apresentando e tal, vá lá no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, compartilhe a mensagem de Deus, acione o sininho para chegar os vídeos novos aí, para que você possa estar se alimentando da palavra, crítica positiva, não positiva, pensamento, tudo isso nos traz edificação e crescimento. Então, pode compartilhar, conversar, tirar dúvida, esse é o propósito do Evangelho, viu? Paz de Cristo, meu pastor Márcio. Graça e paz, meu pastor, graça e paz você que nos acompanha, entendendo que toda crítica, ela é construtiva, ainda que seja destrutiva, ela traz algum tipo de construção, né? Então, fala aí com a gente. Pastor, a gente vê nesse tempo, né, a gente tem conversado muito sobre isso. Fazer um convite para falar nisso, eu lembrei. Essa semana, agora a semana que vai estar entrando, né? 25, 26 e 27. Semana, a palavra é Conferência Apostólica Sinos e Trovões. Estão vindo aí alguns apóstolos, né, que vão estar ministrando a palavra. A gente só dá o microfone porque a gente confia, né? Ontem nós conversávamos no programa anterior, né, que a ideia que alguém tem de Deus é a ideia dele. E geralmente a gente tenta compartilhar ideias, né, para que, como Paulo disse, que falemos a mesma coisa. Então o microfone da nossa igreja só vai na mão de quem a gente sabe que a ideia dele de Deus compartilha a mesma ideia da igreja, dos pastores da igreja. É dessa forma que a gente pensa. Feito o convite, faça sua inscrição, estamos vagas limitadas, né, por esse tempo de restrições e cuidando daquilo que é a sua segurança. As vagas ainda são limitadas, mas ainda tem algumas inscrições, faça, e que Deus possa trazer na tua vida avivamento, uma palavra, né, para que traga cura. Aí talvez você esteja perguntando, como é que eu faço, pastor? 2625-0453 é o telefone aqui da nossa secretaria, você vai se informar, ou pode vir aqui na igreja também, o horário comercial está aberto, e você faz a tua inscrição. Vai ser forte. Pastor Márcio, a ideia que o senhor tem de mim, né, é a sua ideia a meu respeito. Hoje a gente conversa com alguns pais, né, que criaram seus filhos desde pequenininho, viram o umbigo cair, pegaram o dente, e os que não eram crentes jogaram no telhado, outros fizeram ali os seus cordãozinhos, e pega esse filho que cresceu, e o pai tem uma ideia do filho, tem uma ideia da filha, mas na verdade muitas das vezes a ideia que o pai tem não é aquilo que o filho é. Porque às vezes o filho teve um comportamento, a filha teve uma atitude, e a família coloca a mão na cabeça. Como pode? A ideia que a gente tem de alguém não quer dizer que necessariamente essa ideia é a pessoa. Minha ideia sobre, até dos nossos filhos, né? Cônjuge é a mesma coisa. A minha ideia que eu tenho é a minha ideia, não quer dizer que seja a pessoa. Em relação à igreja, em relação ao evangelho, em relação a Deus, o caminho é o mesmo. A minha ideia de Deus é a minha ideia. Tanto que quando nós vamos conversar, né, nas nossas escolas e reuniões, eu peço, pensa em Deus da maneira que você sabe pensar. E numa aula do cenáculo, né, eu fiz uma entrevista. Como você pensa em Deus? Aí uma pessoa pensava em Deus um velhinho, com uma barba, tipo o mestre dos magos, né? Aquela capa, um velhinho e tal. E você? Não, penso já no varão de guerra, uma coroa brilhante, reluzente. E você? Eu penso que Deus não é nada. Que Deus é tudo, Ele é. Então cada um tem uma maneira de pensar em Deus, mas a ideia que você tem de Deus é a sua ideia dele. Com essa conjectura, aquilo que a gente está trazendo aqui de pensamento, e o amadurecimento que a gente precisa ter, a palavra diz que quando Moisés está diante daquela sarça que não pegava fogo, e não quer dizer que o pegar fogo era algo que chamasse atenção, porque no deserto essa combustão, como a gente vê em queimadas, incêndios acontecendo, era a mesma coisa. Então um arbusto pegar fogo era natural. A situação que chama a atenção de Moisés é que o negócio não acabava, não se consumia. Conforme Moisés, curioso, foi se aproximando, aí a voz vem dizendo, tira a sandália dos teus pés, o lugar é santo, tem um propósito para você, e a conversa vai circundando em algo. E Moisés percebe que aquilo era Deus mesmo falando, e agora Moisés quer ter uma ideia. Ele fala assim, e quando me perguntarem quem está me enviando, o que eu vou dizer? E a ideia que Deus deu para Moisés de quem ele era, foi a seguinte, eu sou. Então, todo pensamento que nós pudermos ter, arquitetarmos a nossa mente, né, é que Deus é.
E Deus é. Nós temos uma forma. Qual é a forma de Deus? O senhor tem uma forma, a cadeira tem uma forma, essa televisão tem uma forma. E qual é a forma de Deus? Por que Deus ele não vai ter uma formação? É porque Ele é. E quando a gente não constrói dessa maneira, a gente limita Deus. Porque Deus ele passa a ter uma estrutura, passa a ter uma forma, passa a ter uma conjectura, porque a gente é limitado a nossa maneira de pensar. Mas quando a gente consegue entender que Deus é, pastor, isso faz toda a diferença. Deus é a paz que eu preciso, Deus é a libertação que eu preciso ter, Deus é a cura, Ele é. Eu não preciso construir nada, não preciso ter uma vassoura para que Deus seja, eu não preciso ter uma colher de ouro para que Deus seja, eu não preciso ter um tijolinho para que Deus seja, eu não preciso ter alguma coisa para manifestar aquilo que Deus é. Ainda que eu não duvide, como no cajado de Moisés, né? Tantas coisas acontecem, ainda que eu não duvide de algo mas eu não preciso me prender a isso, porque por conta disso, quantas loucuras estão acontecendo com o evangelho e com a igreja brasileira hoje, pastor? Quantas coisas, quantas infantilidades. Então, nesse tempo de uma realidade da volta de Jesus, nós precisamos amadurecer, crescer em Cristo e saber que a ideia que a gente tem é uma ideia, mas a palavra de Deus vai nos trazer realmente quem Ele é. E a gente precisa ter essa maturidade, pastor. A gente fica às vezes pensando assim, porque na realidade, pastor, o pensamento humano é limitado mesmo, né? Aí você vê a visão que Paulo teve quando ele foi arrebatado até o céu. Ele diz assim, esse homem viu coisas, né, inefáveis, né, que não se pode contar. Então é coisa muito que a mente humana não alcança. Foi o próprio apóstolo Paulo. Aí a gente vê a maturidade na vida dos discípulos. Ali no começo era com a rede, né? E depois eles naquela infantilidade de algumas coisas que eles perguntavam a Jesus, quando Pedro estava na montanha lá e viu Jesus ali, a transfiguração ali, Moisés, Elias, e ele falou assim, quer que eu faça uma tenda para cada um? Então eles tinham algumas coisas ainda, Pedro com a espada na bainha, arranca a orelha do soldado lá quando Jesus é preso. Depois, cara, você vê o crescimento dos caras. Que quando Pedro prega, agora no programa passado o senhor falou, ele ministra a palavra ali, não tinha nada, meu irmão, não tinha espada, não tinha lenço, não tinha nada, tinha a palavra de Deus nele. E aí quando ele fala do evangelho, ele fala do poder de Deus, do arrependimento, fala de Jesus ali, 3.000 pessoas aceitam a Cristo. Não precisou nada. Mas antes, né, tinha algumas coisas ainda que estavam naquilo que era a cultura deles, ou imaturidade, falta do conhecimento, mas depois você vê que eles vão crescendo, cara. Que não tem mais. Agora Pedro passava e a sombra dele, não estava nem vendo o que estava acontecendo. Eu quero a sombra dele, estava lá para trás, na cadeia. A única coisa que ele tinha, o anjo fala assim para ele, calça tua sandália, veste o teu vestido, bota o cinto aí, mete o pé. Então não tinha nada, pega aí a vassoura, porque, entendeu? Não esquece o sal não, nada disso, cara, porque na realidade ele entendeu que era ele em Deus, e Deus nele, né? E as coisas começaram a funcionar, e aí a gente enxerga que ele entendeu o quê? Cara, Deus meu irmão. Deus Ele sempre foi, sempre será. Ele não precisa de vassoura, Ele precisa de mim, né? Ele não precisa da espada que eu carregava na cintura. O que Ele precisa é de mim, né? E o que nós precisamos entender hoje é isso. Não tem misticismo, não tem idolatria, sabe? Não tem essas fórmulas que algumas lideranças acabam apresentando. Não tem, cara. Tem Deus em você e você nele. E aí as coisas começam a funcionar. Sobre o meu coração, nesse minutinho que falta aqui, existem momentos, pastor, que a gente está ministrando a palavra, ou a gente está em oração. Nos programas da igreja, o PS, o Pronto Socorro Espiritual, toda segunda-feira às 10 horas da noite, quantas coisas Deus tem feito, né? E tem alguns momentos ali que o meu sentimento, né, é de vergonha. É igual o de Pedro, quando Jesus acaba de ministrar a palavra e diz, fica longe de mim que eu sou pecador, cara. É o de Isaías, quando vê algumas coisas, ele... meu Deus do céu, eu tô frito. Ai de mim, porque eu tô numa situação, eu ouvi Deus, cara. E esse é o meu sentimento. E a gente vê algumas pessoas hoje que buscam isso. Moisés, ele teve esse desejo, quero ver. E Deus falou assim, então não tem como você viver não, cara.
Você vai ver a minha mão assim, ó, passando entre a fresta da pedra e acabou. E a gente percebe tanta infantilidade e uma construção de um evangelho tão menino, tão infantil, tão fraco. E infelizmente, ou felizmente, essa é a palavra, né, que vinha, que a volta de Jesus seria desse jeito. Mas tomara que você que está assistindo, ouvindo o programa, possa ter essa maturidade, discernimento e amadurecimento em Cristo em todas as coisas, em nome de Jesus. Sabe o que acontece, pastor? Aquela situação de Davi com Golias, a gente vê Davi falando o quê? Eu vou a ti com minhas 5 pedras. Eu vou a ti em nome do Senhor, cara. Eu não tinha nada a ver com a pedra, tinha que ver o Deus nele. E hoje ninguém a pedra de Davi, sabe? Deus abençoe. Forte, hein? Deus abençoe sua vida.